Continuação do livro A Filosofia do Sucesso, conteúdo complementar por Jamil Albuquerque. As 17 lições originais de Napoleão Hill. 20. A afeição pelas pessoas. Pessoas que não gostam de outras pessoas inevitavelmente serão malquistas. Por meio do princípio da telepatia, cada mente se comunica com todas as outras mentes dentro de seu alcance. A pessoa que deseja desenvolver uma personalidade atraente necessita controlar constantemente não apenas suas palavras e ações, mas também seus pensamentos. 21. Controle de temperamento. O homem que deixa seu temperamento voar em qualquer direção, certamente o encontrará pousado em lugares que causarão grande dano. Talvez o maior dano que um temperamento descontrolado possa causar seja uma língua descontrolada. A emoção sob controle, no entanto, é um dos poderes disponíveis para a humanidade. 22. Esperança e ambição. Um homem sem ambição ou sem esperança de alcançar seus objetivos pode ser inofensivo para os outros, mas nunca será popular. Ninguém se importa muito com uma pessoa que mostra claramente, por suas ações ou omissões, que abandonou a esperança de progredir neste mundo. 23. Temperança. O homem que não tem a autodisciplina necessária para gerenciar seus hábitos pessoais, em vez de ser controlado por eles, nunca será atraente para os outros. Isso é especialmente verdadeiro para os hábitos de comer e beber e em relacionamentos sexuais. Em qualquer um destes hábitos, o excesso destrói o magnetismo pessoal. 24. Paciência. Vivemos em um mundo que se move rápido, em alta velocidade. E o ritmo dos pensamentos e ações humanas é tão rápido que as pessoas muitas vezes se atrapalham. Portanto, é preciso paciência para evitar os efeitos destrutivos do atrito nas relações humanas. 25. Humildade de coração. Esse é o resultado da compreensão do relacionamento do homem com seu Criador, somado ao conhecimento de que as bênçãos materiais da vida são dádivas do Criador para o bem comum de toda a humanidade. O homem que está bem com sua própria consciência e com seu Criador sempre é humilde de coração, não importa quantas riquezas materiais ele possa ter acumulado na vida ou quais sejam suas realizações pessoais. 26. Adequação dos adornos pessoais. A pessoa mais bem vestida geralmente é aquela cujas roupas e acessórios são tão bem escolhidos e cujo visual é tão bem harmonizado que o indivíduo não atrai a atenção excessiva por isso. 27. Capacidade de representar efetivamente. A capacidade de representar efetivamente combina muitos dos outros traços de uma personalidade agradável, como a expressão facial, o controle do tom de voz, roupas e acessórios adequados, escolha correta das palavras, domínio das emoções, cortesia, discurso eficaz, versatilidade, atitude mental positiva, senso de humor aguçado, interesse pelas outras pessoas e tato. 28. Espírito esportivo. O espírito esportivo é um traço importante de uma personalidade atraente porque inspira as pessoas a cooperarem de maneira amigável, indicativo de bom caráter. Ele dificilmente precisa de mais endosso. 29. A capacidade de apertar as mãos corretamente. Muitas pessoas nem imaginam que o aperto das mãos tem algo a ver com a personalidade agradável, mas, na verdade, tem muito a ver com um assunto. A pessoa que aperta a mão de maneira correta coordena adequadamente o gesto com seus cumprimentos, geralmente enfatizando cada palavra com um aperto firme, mas não tão forte quanto um torno. E não solta a mão da outra pessoa até que termine de falar sua saudação. 30. Magnetismo pessoal. Vamos francamente admitir que esse magnetismo é a maneira mais educada de escrever a emoção sexual, pois é exatamente isso que significa. A emoção sexual é o poder por trás de toda percepção criativa. É o meio pelo qual todas as espécies vivas são perpetuadas. Inspira o uso da imaginação, o entusiasmo e a iniciativa pessoal. Nunca nasceu um grande líder em qualquer área que não fosse motivado em parte pelos poderes criativos da emoção sexual. A personalidade de um homem é o seu maior patrimônio ou sua maior responsabilidade, pois abrange tudo o que ele controla, sua mente, seu corpo e sua alma. A personalidade de um homem é o próprio homem. Ela molda a natureza de seus pensamentos, suas ações e suas relações com os outros, além de estabelecer os limites do espaço que ele ocupa no mundo. Visualize-se como um amigo querido por todos, irradiando afeição, carinho e amizade.
Você está genuinamente interessado em seus amigos e em seu bem-estar. Agora repita estas palavras. Gosto de pessoas e irradio cordialidade e amizade para todos. Gosto de pessoas e irradio cordialidade e amizade para todos. Repita isso por 10 vezes. Quinto princípio, andando uma milha a mais. Farei uma promessa a você que estudar este capítulo e colocar estes princípios em prática como um hábito, se você começar a imediatamente a trabalhar e a oferecer mais do que aquilo pelo que é pago para fazer atualmente, será recompensado de várias maneiras bem específicas. Mais cedo ou mais tarde, receberá uma compensação muito superior ao valor real do serviço prestado. Além deste ganho material, provará sua força de caráter de outras maneiras. Descobrirá que é mais fácil manter uma atitude mental positiva o tempo todo. Experimentará a emoção de ter convicções novas e mais fortes sobre coragem e autoconfiança, novos impulsos do poder de iniciativa pessoal e o influxo energizante de entusiasmo vital. Finalmente descobrirá que existe um mercado permanente para seus serviços e, por causa de sua reputação, não ficará sem emprego. Isso lhe parece grande demais para ser entregue em um único capítulo? É verdade, é ambicioso, mas o poder por trás desse princípio estratégico pode entregar o que é prometido e também fornecer ideias. Esse princípio foi observado e comentado centenas de anos antes do alvorecer da era cristã. Mas uma das suas expressões mais clássicas aparece no intitulado Compensação de Ralph Waldo Emerson. Há algo bastante sutil, mas poderoso, ligado à observância desse princípio. E isso deve ser percebido, sentido ou discernido intuitivamente. O grau em que você é capaz de entender essa atitude determinará seu sucesso em alcançar as promessas feitas anteriormente. Uma coisa que quero dizer como andar uma milha a mais é: não espere que as pessoas lhe mandem fazer algo, porque isso tira a graça de fazer tal tarefa. Levante-se e faça. Se você tiver uma atitude correta nas coisas que fazer pelos outros, será bem-sucedido ou torná-la sua obrigação. Se não tiver as atitudes corretas, irão suspeitar de você, irão rejeitá-lo e encontrarão desculpas para não retribuir pelo que você faz. Não há melhor maneira para começar essa discussão do que mostrando como a própria natureza força todas as criaturas vivas a seguir esse princípio ou parecer, exceto os humanos. Os humanos, dentre todas as criaturas, têm o direito de escolher entre desobedecer à lei e sofrer as consequências ou obedecer à lei e colher as recompensas. Você descobrirá que a Mãe Natureza vai além, andar uma milha a mais, em tudo o que se faz. Ela cria não apenas o suficiente de cada gênero ou espécie para que sobreviva, cria também uma superabundância para entender a todas as necessidades que possam surgir e para que ainda exista o suficiente para garantir a perpetuação de cada forma de vida. A cada primavera, observe as flores nas árvores frutíferas. Nesse caso, a natureza sabe que os ventos, tempestades e geadas atípicas podem destruir muitas das flores, por isso ela cria flores suficiente para que, ainda assim, haja uma safra de frutas. Assim, você pode ver que a natureza vai além. Anda uma milha a mais, simplesmente produzindo uma abundância de flores, e estas atraem abelhas. As abelhas vão além, andam uma milha a mais, prestando seus serviços antes de serem recompensadas. O resultado é a produção de frutos e a perpetuação das abelhas. Aqui estão duas leis muito importantes. Elas são importantes porque lidam com a sua vida e com as coisas com as quais você está familiarizado. Uma é a lei da compensação e a outra é a lei dos rendimentos crescentes. A espécie humana depende, para sua própria sobrevivência, do funcionamento dessas duas leis, pois se um agricultor não as cumprir, por exemplo, ela não produz comida. Vamos dar uma olhada no caso do agricultor. Observe como ele deve necessariamente cumprir essas leis da vida, somadas aos princípios de andar uma milha a mais, conscientemente ou não. Primeiro, o agricultor deve deixar o solo livre de plantas e arbustos. Depois deve arar, passar o ancinho e fertilizar, se for necessário. Depois disso, deve semear o solo. Ele deve mesclar inteligência com trabalho, observando a estação do ano adequada para o plantio, o método correto de cultivo e as técnicas ideais de irrigação e cuidado. Se o agricultor realizar seu trabalho com inteligência, a natureza o recompensará por meio da lei da compensação, que não permite que nenhuma forma de vida receba algo de graça, nem que
qualquer forma de trabalho fique sem recompensa. Essa lei assegura o retorno da semente que foi plantada, mas apenas com o retorno da semente nada teria sido ganhado no processo e nenhum alimento poderia ser produzido para os homens ou animais. Não deve existir outra lei atuando ao mesmo tempo. Chamamos essa lei de Lei dos Rendimentos Crescentes, pois há um aumento na quantidade produzida. A natureza devolve ao agricultor a semente que ele plantou no solo, acrescida de uma margem multiplicada de sementes, como recompensa por ter feito mais do que aquilo pelo qual foi temporariamente pago.